Livro de João, capítulo 1, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava ali, novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. E voltando-se, vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou: O que vocês querem? Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te adoramos, ó Pai querido. E essa é a tua palavra e nós estamos diante dela e queremos te adorar e glorificar o teu nome e celebrar a tua presença, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, que possamos sair daqui, ó Pai querido, cheio do conhecimento da tua glória e da tua presença, porque é nisso que nós devemos nos gloriar, em conhecer o Senhor a cada dia mais. Então revela, ó Pai querido, a tua palavra, revela a tua presença, Pai querido, em nossas vidas e através das nossas vidas. É que oramos, ó Pai, e agradecemos a ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, fale conosco. Amém. Glória a Deus, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Estamos aqui diante da presença do Senhor, né? Para celebrar mais um culto. E nessa semana em que nós estamos agora, é a semana da Páscoa. É a semana onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. É a semana onde começa a história do povo cristão, daqueles que iriam segui-lo com todo o seu coração. E por causa dessa semana, o meu coração se voltou para sobre a Páscoa, sobre a mensagem de Jesus, e eu tinha um outro texto, está até em algum lugar aqui, em algum papel, mas Deus me direcionou para esse texto, aonde João Batista vê Jesus passando e fala: é o Cordeiro de Deus. Nós vamos ver, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro é Jesus. Essa pessoa que tira o pecado do mundo, nós sabemos como cristãos, como aqueles que ouvem, pelo menos eu ouço a história de Cristo, no mínimo, quando eu comecei a entender alguma coisa, talvez no mínimo, eu tenho 36 anos, ó, fazendo a conta aqui, nos meus 36 anos, no mínimo, uns 31 anos, eu já ouço sobre a história de Jesus. Já ouvi falar, já vi em diversos filmes, né, na televisão sobre a história de Jesus, mas houve um momento que deixou de ser uma história. E passou a ser a minha vida. E passou a ser a minha história. A minha jornada. Houve um momento em que aquela história que eu ouvia falar quando era criança, aquela história, um momento em que eu esperava com tanta vontade, não porque eu me falar de Jesus, porque eu esperava os chocolates, mas sempre era voltado a falar o nome de Jesus, né? Aquele momento hoje não é mais importante os chocolates, mas aquilo que Cristo fez para que eu pudesse ser alcançado. Aquilo que Cristo fez para que a minha vida pudesse ser transformada. Aquilo que Cristo fez para que a sua vida pudesse ser alcançada e pudesse ser transformada por Ele. Não existe, irmãos, não existe em nenhum momento da história alguém que se entregou por uma outra pessoa, pelo mundo inteiro, senão Jesus. E a história da Páscoa, ela não começou em Jesus, né? Como nós conhecemos, né? A história da Páscoa, ela não começou em Jesus. Jesus morreu na época, na data da Páscoa. Mas a Páscoa, ela começou lá no Egito, com um povo hebreu, com um povo que era a nação de Israel, com um povo que era um povo escolhido por Deus, como propriedade particular, com um povo em que Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação. Ali começou a Páscoa. Deus tinha falado para Abraão que haveria um tempo em que o seu povo, os seus descendentes passariam
passariam a viver no Egito por cerca de 400 anos. E nesse período em que o povo de Deus, segundo a palavra do Senhor, que Deus tinha revelado a Abraão, o povo passou a viver no Egito depois de uma grande seca que teve nas nações. E daí José estava ali, era servo de Faraó, ele se tornou um governador ali no meio da nação do Egito. E daí depois nós sabemos a história, os irmãos de José foram até ele porque havia grande fome. Daí José ali se revelou para os seus irmãos e convidou toda a sua família ali para viver no meio da nação do Egito. E ali José, enquanto vivia, eles tinham uma boa vida ali no meio da nação de Israel. Quando José morreu, levantou outro faraó que não conhecia a história de José, que não conhecia os descendentes de José, e ali passaram a fazer do povo hebreu, do povo de Israel, escravos. E eles viviam como escravos. E daí no livro de Êxodo, nós vamos ver ali um momento em que Deus se apresenta para Moisés, ali numa sarça que não se consumia, pegava fogo e não se consumia, e ele fala assim para Moisés: Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Vá você até o Egito, vá você até o faraó e fala para faraó para libertar o meu povo, para celebrar e adorar o meu nome no deserto. E Moisés foi lá e falou ao menos 4 vezes com o faraó. E faraó, cada vez que Moisés falava algo, ele endurecia o seu coração. E nós conhecemos a história que houveram ali 10 pragas no Egito. 10, né? Houveram ali 10 pragas e chegou o momento da última praga, que seria a praga que iria assolar a terra do Egito de tal forma que faraó não ia ter outro sentimento a de não ser deixar o povo de Israel livre. E nesse momento em que isso iria acontecer, diz a palavra do Senhor que ele preparou Moisés e toda a nação de Israel para que celebrasse ali naquele momento a Páscoa. Que celebrasse ali naquele momento a Páscoa, que nada mais é do que significa passagem. Iria passar ali um anjo que iria trazer morte sobre os primogênitos daquela nação. E daí Deus disse para eles: olha, vai chegar esse momento, eu quero que vocês se preparem, se purifiquem. Falou para Moisés: reúna as famílias nas suas casas, nos seus lares. Ali vocês vão pegar um cordeiro de um ano, que não há mácula, que não haja nenhuma enfermidade nele. E vocês vão oferecer ao Senhor. E vão comer da carne deles. Vocês vão sacrificar ele. E vai passar o sangue, pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas, nos batentes da porta. E aonde tiver a marca com sangue, o anjo da morte que irá passar sobre a nação do Egito, irá passar por este lugar por cima e não trará morte. Mas a casa que não tiver o sangue do cordeiro, nessa casa os primogênitos iriam morrer. E diz a palavra do Senhor que também morreriam, né, todos os primogênitos da nação do Egito. Isso não era só as pessoas, também os animais. E ali iniciou a Páscoa a ser comemorada no meio da nação de Israel. Páscoa significa passagem, passar por cima. E ali nós temos nessa Páscoa uma oferta, um cordeiro. E a Páscoa, lá do livro de Êxodo, ela é uma figura da morte de Jesus na cruz do Calvário. O cordeiro ali que foi morto, ele representa a Jesus. A palavra do Senhor diz que este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a palavra do Senhor. E Jesus, quando ele veio, como diz a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer no seu lugar. Ele veio a este mundo e ele era o cordeiro perfeito.
Nele não havia máculas, não existia nada que as pessoas podiam levantar contra Jesus para o condenar, não existia nada que as pessoas podiam falar sobre Jesus que traria sobre ele um peso, um jugo, aonde ele estaria errado. Ele teve a sua vida ali com uns 12 anos, os seus pais saíram ali da sua cidade, onde eles moravam, e foram até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Os seus pais estavam retornando para casa e olharam para o lado e falaram assim: cadê Jesus? E Jesus estava lá, no meio daquele povo, anunciando o reino de Deus. Jesus, ele veio para que o reino de Deus fosse possível e acessível para nós, de uma forma que jamais poderia ser tomada. A nação de Israel, todos os anos, eles tinham que sacrificar um cordeiro pelos seus pecados. Todos os anos, o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro e aspergia sobre o altar e aspergia sobre a nação de Israel, para que elas tivessem os seus pecados retirados, fossem perdoados. E Jesus Cristo, ele veio para cumprir esta palavra. Jesus Cristo subiu. Não, Jesus Cristo, ele andou nessa terra, nos mostrando um caminho para Deus. Diz a palavra do Senhor assim no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele estava apontando: vocês estão buscando Deus aonde? Aonde vocês estão buscam a orientação de Deus? Eu quero dizer que a partir de agora vocês vão entender que eu sou aquele que vai te guiar para Deus. Porque o cordeiro que não tinha pecado, ele tinha acesso ao Pai. O cordeiro que não tinha pecado, ele orava e vivia e vivenciava a presença do Pai. O cordeiro que não tinha pecado, ele falava em nome do Senhor e o Senhor realizava curas, sinais e prodígios. O cordeiro que não tinha pecado, ele vivia aquilo que o Pai dizia para ele. Jesus disse: o meu Pai ainda está trabalhando, então eu não posso deixar de trabalhar. Jesus anunciava o reino o tempo todo. A primeira pregação de Jesus diz assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de João Batista é: arrependei-vos, pois chegai-vos o reino dos céus. E o que Jesus Cristo fez naquela cruz? Ele derramou o seu sangue, para que todo aquele que se arrependesse pudesse ser purificado pelo seu sangue, para que todo aquele que se arrependesse pudesse ter a marca da presença de Deus sobre as suas vidas, assim como era nos batentes das portas ali da nação de Israel. E diz a palavra do Senhor que aquele que pertence a Jesus, o inimigo não pode tocar. E foi a mesma coisa. Aquilo que causava a morte, que era o pecado em nós, Jesus Cristo, ele lavou com seu sangue. Agora o que nós temos que fazer, entendendo que Ele é o caminho que apronta para Deus, Ele é a direção que nos leva até Deus, nós temos que olhar para a sua jornada, aquela que nós conhecemos através da palavra de Deus, e andarmos da maneira que Ele andou. Jesus, por onde Ele passava, maravilhas aconteciam. Por onde eu e você passarmos, maravilhas vão acontecer. Não porque nós temos o poder, mas Cristo que operava naquela época, opera na minha e na sua vida. O que nós precisamos é andar com Ele. O que nós precisamos é seguir a sua vontade, porque Deus deseja nos usar de tal forma, que o seu reino vai ser manifestado aonde quer que você esteja. Você vai estar ali no seu trabalho, e alguém vai precisar de uma palavra, e sabe quem Deus vai usar? Aquele que anda com Ele. Sabe quem Deus vai usar? Você. Deus, ele vai abrir oportunidades que você fala assim: eu não consigo achar uma entrada para anunciar o reino de Jesus. E Jesus vai abrir oportunidades para que você fale do reino dele. Porque o desejo do Senhor é que aquilo que Ele fez na sua vida aconteça na vida daquele que não o conhece, daquele que só ouviu uma história desde quando era criança até ficar mais velho, mas não vive a história de que Cristo morreu por nós.
Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos viver com Ele. E é necessário que você que vive com Jesus comece a anunciar o reino dele, para que mais pessoas andem com Ele. Se nós lermos aqui no livro de 1 Coríntios, livro de 2 Coríntios. Diz assim, a partir do versículo 18: tudo isso provem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Jesus Cristo, ele trouxe reconciliação conosco com o Pai. Ele viu que em nós havia o pecado, abundava o pecado, o salário do pecado, que era a morte, já estava em nós, e nós estávamos caminhando para a morte, para o precipício, e Jesus morreu na cruz por nós. E diz a palavra do Senhor que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, superabundou a vida de Deus. E daí aqui neste versículo ele está dizendo assim, que Ele nos reconciliou com Deus, para que eu e você pudéssemos trazer reconciliação daqueles que não têm a Cristo com Deus Pai. Não porque nós somos dignos de fazer isso, mas porque Cristo que está em nós, Ele vai reconciliar os corações de volta ao Pai. E as pessoas vão clamar ao Senhor no dia da sua angústia e vão poder ouvir a voz de Deus, porque Ele usou eu e você, aonde nós estávamos, no momento em que as pessoas precisavam. Nós somos embaixadores, fomos aqueles que representavam o seu reino. Deus, Ele deseja trazer essa reconciliação do homem com Ele. E nós já sabemos que o sangue já foi derramado. Nós já sabemos que o Cordeiro se entregou. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Mas as pessoas precisam saber deste Deus. E vão saber através das nossas vidas. Eu tenho ministrado esses dias, sempre dizendo que as pessoas precisam saber. E se elas precisam saber, Jesus está dizendo, como vão saber se não há quem pregue? Como vão saber se não há ninguém dizendo que eu sou o Cordeiro de Deus? Como vão saber se você, cristiano, não está anunciando o reino de Deus? Como vão saber se você está se preocupando com a sua vida e está vendo as pessoas indo para o inferno? Como vão saber se você, cristiano, não está anunciando? Então eu tenho que me propor anunciar o reino de Deus. Você tem que se dispor a anunciar o reino de Deus. Foi o que João Batista fez quando ele estava ali, os seus discípulos estavam com ele. Ele falou, olha, ali está o Cordeiro de Deus. E aqueles homens ouviram aquela mensagem e largaram João e começaram a andar ali seguindo a Jesus. Se nós olharmos para a história de João Batista, ele vai dizer assim que ele não era nem digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele disse assim, importa que ele cresça e que eu diminua. E quando a palavra do Senhor se refere a João Batista, ele diz assim, ele é a voz que
clama no deserto, que endireita o caminho do Senhor. Ele é a voz que prepara o caminho. Ele é a voz que prepara o caminho, que diz a palavra do Senhor que os montes seriam nivelados e que os vales seriam aterrados e que a voz que clama do deserto iria anunciar o reino do Senhor. Eu e você temos que entender que nós somos como João Batista, vamos ser aqueles que preparam o caminho para que Cristo volte, para que Cristo reine, para que Cristo governe sobre nós. Nós começamos hoje esse culto dizendo: levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E nós somos a voz nessa geração que vai endireitar o caminho para que o Senhor volte. E como nós vamos fazer isso? Anunciando a palavra de Deus, anunciando sempre que virá o Cordeiro que tira o pecado do mundo, anunciando sempre que virá o Senhor mais uma vez nos céus. Ele virá, diz a sua palavra no livro de Judas, com milhares dos seus santos para julgar a terra. E eu quero ser um dos santos do Senhor que virá com Ele, se Ele não voltar nesses dias. Eu quero ser um dos santos que vão andar na sua presença lá no livro de Apocalipse. Mas eu não quero que apenas eu seja. Eu quero que as pessoas que estão ao meu redor sejam aqueles que vão andar com Jesus. Por isso, João Batista, ele era aquela voz naquela geração. Eu e você somos essa voz nessa geração. Vamos sim anunciar a palavra do Senhor. Vamos tirar todo aquele empecilho, tudo aquilo que é uma dificuldade para que o reino de Jesus seja anunciado, e vamos anunciar. Vamos declarar o poder do Senhor. Vamos trazer à tona aquilo que é pecado, para que o pecado seja destruído através do sangue do Cordeiro. Vamos ver os montes que eram altos, impossíveis e intransponíveis sendo nivelados pela palavra de Deus. Vidas que viviam num profundo abismo do pecado, que viviam num vale tão profundo, e vamos aterrar aquele lugar para que as pessoas possam ter o conhecimento da glória de Deus. Vamos tirar toda e qualquer dificuldade, anunciando o reino de Deus. A Páscoa que os judeus celebravam apontava para Cristo, porque Cristo, Ele iria morrer por nós. E não ia ter mais o escrito de dívida que era contra nós, porque Ele nos chamou para sermos livres. Deus estava libertando um povo de um governo opressor, que era Faraó. Deus está nos libertando de um inimigo opressor, que é Satanás, através de Cristo Jesus. Deus está nos direcionando para vivermos a sua presença. E diz a palavra do Senhor que toda vez que nós invocarmos o seu nome, Ele irá se manifestar. Diz a palavra do Senhor que toda vez que nós clamarmos o seu nome, Ele irá se apresentar, porque no dia em que Cristo morreu naquela cruz, diz a palavra do Senhor que houve um grande terremoto. Diz a palavra do Senhor que, como nós cantamos, o dia se fez em trevas. Diz a palavra do Senhor que os mortos que estavam presos nas suas tumbas saíram vivos daquele lugar, no dia em que o nosso Senhor foi levantado naquela cruz e ali morreu. E diz a palavra do Senhor que naquele momento se fez silêncio. Antes disso, estavam ali dizendo: se você não é Deus, sai da cruz, livra-te da cruz, saia da cruz. Você não é aquele que reconstruiria o templo em 3 dias, porque não salva a si mesmo. O ladrão que estava de um dos seus lados ali, ele disse simplesmente: se você é o Cristo, se você é o Senhor, por que você não nos livra? E a palavra do Senhor diz que Ele foi como um cordeiro mudo e morreu naquela cruz. Mas quando Ele morreu, passaram-se 3 dias. E ao 3º dia Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde prendê-lo. A morte não pôde destruir a sua história. Pelo contrário, ela foi vencida. Ela foi destruída de tal forma que eu e você ainda um dia vamos perecer talvez nessa terra, mas
as nossas vidas estarão seguras na mão daquele que nos amou. E um dia ele retornará, e aqueles que estão mortos subirão com ele, ressuscitarão e viverão com ele eternamente, e aqueles que estão vivos reinarão com ele eternamente. Eu quero dizer para você, o sacrifício de Jesus foi para nos gerar vida. O sacrifício de Jesus foi para transformar a nossa história e transformar a história deste mundo. Ainda que as pessoas estejam dizendo, como naquele momento antes de Cristo morrer naquela cruz, se ele é Deus, porque ele não faz isso? Se ele é Deus, porque ele não faz aquilo? Se ele é Deus, porque ele não age de tal forma? Eu quero dizer para você, ele é Deus na sua vida, e ele vai manifestar o seu poder de uma forma sobrenatural. Quando você invocar o nome dele, ele vai te usar e vai agir da mesma maneira que agia naquele tempo. Há mais de 1900 anos atrás, ele agia de uma maneira em que ele transformava tudo ao seu redor. E nós vamos viver da mesma maneira, que aonde eu e você estivermos, nós vamos mudar tudo ao nosso redor, porque Cristo Jesus está conosco, ao ponto das pessoas anunciarem, como João Batista anunciou, ali está o Cristo. Eles vão anunciar, ali está um filho de Deus, ali está uma filha de Deus, pode ir lá, porque ele vai ter uma direção para a sua vida, porque Deus nos colocou neste mundo como estrelas, como um farol que brilha, anunciando o reino do Cordeiro, e aqueles que estão ali à deriva, precisando de salvação, vão vir ao nosso encontro para ver a luz que vence todas as coisas, para ver a luz do mundo que está em nós, para ver Jesus, porque Jesus morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele enviou o seu Espírito, e ele habita num lugar aonde ninguém vai poder tirar ele. Ele habita em nossos corações, porque todos quanto creram no seu nome, foram-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Diz a palavra do Senhor que nós só clamamos e só declaramos Senhor aqueles que nasceram de novo, aqueles que ouviram o chamado do Espírito Santo, e nós não só podemos chamá-los ele de Pai, aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo em seu coração. E nós somos aqueles que têm essa chamada, e nós somos aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo em nossas vidas. O que nós devemos fazer então? As obras de Cristo. O que nós devemos fazer então é andar neste mundo não como se fôssemos aqui da terra e buscar as coisas terrenas, mas devemos andar neste mundo como o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, buscai as coisas lá do alto. Jesus ele vai dizer assim: olha, você não deve amontoar tesouros aqui na terra, mas você deve amontoar tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não pode consumir. Aonde você está buscando o seu tesouro nessa geração? Está buscando o seu tesouro em Cristo para que o reino dele seja manifestado através da sua vida? Ou você está buscando para que o seu reino seja um reino farto neste mundo? Um dia Jesus propôs uma parábola dizendo que existia um homem rico. E esse homem rico, ele via que tinha muitas riquezas, ele falou: eu vou destruir os meus celeiros que eu tenho, vou construir outros maiores, porque eu quero adquirir mais riquezas. E daí Jesus diz naquela parábola, dizendo assim: louco, ainda hoje pedirão a sua alma, e o que você terá para entregar? E talvez nessa geração, onde Cristo está sendo anunciado por diversas pessoas, as pessoas estão buscando Jesus para enriquecer aqui na terra. Estão buscando Jesus para que Jesus livre ele do caos aqui dessa terra, para que Jesus livre do caos da vida financeira, para que Jesus livre do caos da vida da saúde, para que Jesus livre do caos da vida sentimental. Jesus pode fazer todas essas coisas, mas não é somente essas coisas que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele não quer cuidar somente dessas coisas. Ele quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que eu e você possamos declarar palavras com poder e autoridade. Ele quer que eu e você, ao levantar as nossas mãos para orar por um enfermo, ele agir de tal forma que o enfermo é curado. Ele quer que eu e você nos movamos nas mesmas atitudes que ele tinha. Em nenhum momento você vai ver na palavra Jesus buscando tesouros para si, mas antes ele estava liberando tesouros dos céus para aquelas vidas, para que eles pudessem conhecer a Cristo Jesus. Quais tipos de tesouros você busca? Aquele que você vai amontoar para si, ou os tesouros que vão ser liberados através da sua vida, através do reino de Deus?
Jesus, ele liberou tesouros que nos alcança até os dias de hoje. A morte, ela não pode nos vencer, porque um dia ele virá sobre as nuvens dos céus e nós iremos ao encontro dele. E nós iremos ao encontro dele. A morte, ela é passageira, ela é transitória neste mundo, mas um dia eu e você vamos reinar e viver com ele eternamente. Uma vez eu vi um cara, né, acho que a gente já até falei, e nós vimos isso, que ele tinha uma corda, e a corda era muito grande, e ele tinha uma marca na corda, e ele falava assim: vamos supor que essa marca aqui é a sua vida. E ele começava a puxar a corda, chegava um momento que a marca acabava, e ele continuava puxando a corda ainda tinha corda, mas a vida neste mundo já tinha acabado. Alguns vivem como se só iriam viver aqui. E a palavra do Senhor diz que nós vivemos para a eternidade. Agora a diferença é, nós queremos viver somente bem no pequeno pedaço da corda, ou nós queremos viver bem por toda a eternidade ao lado do nosso Senhor. Jesus nos chamou para andar com Ele. Ele faz a chamada para os seus discípulos. Daí depois ele faz uma chamada, ele tinha mais seguidores. A palavra do Senhor vai falar assim, que ele tinha mais 70 discípulos. Daí depois você vai ver que Pedro vai pregar e vai ter não mais 12 discípulos, mas você vai ter lá Pedro pregando e mais de 3.000 homens se convertendo. Daí depois você vai ver ali que os apóstolos, esses discípulos, eles começam a se espalhar ali e começam a anunciar o reino de Deus, e as cidades ao redor começam a buscar a presença de Deus. Paulo, ele vai ali para o lado da Ásia e da Europa e começa a ministrar, e ali mais pessoas conhecem do reino de Deus, e daí de tal forma que a palavra de Deus chega até nós hoje, com o mesmo poder e com a mesma autoridade que ela era pregada naquele tempo, para agir da mesma forma nessa geração, ela chegou a nós, e nós estamos retendo palavras que homens pregaram com o risco de perder a sua própria vida. E nós estamos retendo, porque queremos as bênçãos para nós. A palavra de Deus, ela é suficiente para saciar o mundo. E a igreja do Senhor está retendo para saciar a sua própria vida nesta geração. Nós não queremos encher o salão. Nós queremos povoar os céus. E para povoar os céus nós temos que anunciar o reino de Deus. Para povoar os céus nós temos que ser aqueles que vão se dispor com as suas próprias vidas, sendo embaixadores do reino de Deus. Você está disposto a ser aquele que vai reconciliar o mundo com o Senhor? Você está disposto a ser aquele que vai representar a Cristo para que as pessoas possam alcançar esse Senhor e viver tudo aquilo que Cristo liberou para a sua vida? Porque o poder de Deus, ele não termina em nós. O poder de Deus, ele vai se propagar através da sua igreja. O poder de Deus, ele vai se propagar através da sua igreja. Que possamos entender como igreja do Senhor, que Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele está vivo, Ele ressuscitou e quer usar as nossas vidas para que o seu reino avance dia após dia. Dia após dia. Jesus, ele não vai enviar anjos para anunciar o evangelho. Ele vai enviar a sua igreja. Jesus não vai enviar anjos para contar a história da Páscoa. Ele vai usar a minha, a sua vida. Jesus, ele vai nos usar. Mas para que ele possa nos usar, nós precisamos dizer: eu estou disponível. Talvez o maior problema não seja Cristo nos usar. Talvez o maior problema seja Ele achar pessoas disponíveis para a sua obra. Porque nos usar Ele vai.
Ele vai agir através das nossas vidas. Agora, encontrar pessoas disponíveis nesse tempo, que eu e você possamos ser as pessoas que vai dizer: eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Que eu e você sejamos essa pessoa que vai responder a chamada. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Né? A quem enviarei? A quem enviarei? Como virão se não há quem pregue? A quem enviarei se ninguém se dispõe a ir? Como virão se não há quem pregue? Jesus, ele faz essa chamada para nós, porque nós fomos chamados para sermos seus embaixadores, para contarmos a história dele, mas não somente a história dele, a história das nossas vidas, porque não existe mais a minha vida sem Cristo. Então a minha história é a história de Jesus. A sua história é a história de Jesus, porque não existe mais espaço em nós que não seja de Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. O apóstolo Paulo, agora no livro de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, ó: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Em outra versão vai falar: Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, aquele que faz com que a morte passe por sobre nós, mas não nos toque. Ele diz: ó, livre-se do fermento. O fermento, né, aqui no caso, ele está falando: livre-se do pecado. Livre-se do pecado. Livre-se daquilo que te aparta da presença de Deus. Livre-se daquilo que não deixa você se achegar à presença de Deus. Deixe as coisas deste mundo para este mundo. Busque a presença do Senhor. Porque o Cordeiro de Deus é a nossa Páscoa. O perdão que Cristo liberou para nós, ele só funciona em nossas vidas com arrependimento. Não vai existir em nenhum momento na história homem ou mulher que seja salva sem arrependimento. Por isso que a pregação de Jesus era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós sempre vamos precisar passar pelo momento de arrependimento. Nós sempre vamos precisar passar por um momento, porque nós somos homens, nós somos falhos. Mas aquele que se arrepende encontra lugar em Cristo Jesus. Aquele que se arrepende se torna embaixador do reino de Deus. Aquele que se arrepende anda com Ele e faz as obras do Senhor. Jesus, ele diz assim que ele faz aquilo que o Pai fala para ele fazer. Eu faço o que meu Pai me manda fazer. Eu e você vamos fazer a partir de hoje o que o Pai nos manda fazer. Porque quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, Ele fez algo que nos tirou. Nós não somos mais criaturas neste mundo. Quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas só são filhos de Deus aqueles que creem em seu nome e que Ele é o Filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Ele não pode mais te dominar como o povo de Israel era dominado no Egito. Jesus te libertou. O poder da morte não está mais sobre você. Ela pode até vir na sua direção, mas ela vai ter que passar por cima, porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. E uma vez nós vamos nos encontrar com Ele num lugar onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, no lugar onde as primeiras coisas já passaram e Ele fez tudo novo na minha e na sua vida. E diz a palavra do Senhor que não vai precisar mais de sol para iluminar o dia e nem da lua para iluminar a noite, porque a presença do Senhor vai ser tão forte naquele lugar que Ele vai ser a luz naquele lugar. Cristo morreu na cruz
para que eu e você pudéssemos ser, um dia, cidadãos dos céus e viver com Ele eternamente. Então, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele ouve. Foi isso que disse o Espírito Santo do Senhor, a grande voz, quando o Espírito do Senhor desceu sobre Ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele ouvir. Que eu e você possamos ouvir. Porque o Cordeiro de Deus acabou de ser anunciado mais uma vez. Que possamos ouvi-lo, que possamos deixar Ele falar através das nossas vidas e que possamos ser aqueles que vão anunciar o seu reino para que mais pessoas possam ser reconciliadas com Cristo e com Deus Todo-Poderoso. Existe apenas um caminho para Deus e este caminho é Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, se nós temos que buscar algo neste mundo, que você busque a presença do Senhor, que você busque a Jesus, porque encontrando Jesus você vai encontrar o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, se existe alguma coisa que eu e você devemos nos gloriar, que seja em conhecer o Senhor. Vamos conhecê-lo cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, ó Pai, porque a tua morte na cruz, ela não foi em vão. Ela nos alcançou. A tua morte na cruz não foi em vão, porque a partir dela nós olhamos para Jesus e fomos perdoados dos nossos pecados, e o seu sangue nos purificou de todo o pecado, e através da sua morte na cruz, Pai querido, o poder, ó Pai querido, do Senhor está sobre nós. Então nós vamos proclamar o teu nome, nós vamos proclamar o teu poder, nós vamos proclamar o teu governo em nossos lares, e nós veremos a presença do Senhor cuidando da nossa casa. Nós vamos orar pelos enfermos e vamos ver o Senhor se manifestando sobre a vida dos enfermos. Nós vamos impor as mãos, ó Pai querido, sobre aqueles que estão endemoniados, e vamos ver essas pessoas livres no nome do Senhor Jesus. Em teu nome, ó Pai querido, nós vamos falar novas línguas. Em teu nome, Senhor, nós vamos agir neste mundo como filhos de Deus, que vão anunciar o reino daquele que tanto nos amou, e vamos ver, ó Pai querido, o teu reino sendo propagado, porque é em teu nome que nós vamos avançar, porque nós somos embaixadores do teu nome. Embaixadores do teu reino, embaixadores do teu reino. Nós vamos sempre no nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor haja, Pai querido, em nossas vidas de tal forma que as nossas ações sejam buscar as coisas do alto, que as nossas ações sejam buscar, ó Pai querido, as coisas do teu reino, e ouvir a voz do Senhor e fazer o que o Senhor, o Pai, nos manda fazer, porque esse é o meu desejo, cumprir a tua vontade. Porque o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo e cumpriu a vontade do seu Pai, que é, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para salvar o mundo, para salvar o pecador. E todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi a vontade do Pai para conosco. E a vontade do Pai é que eu e você possamos ir por todos os lugares e anunciar o reino de Deus e anunciar o seu nome, porque um dia esse reino, esse nome vai ser pregado até os confins da terra, e então ele retornará para nos levar para viver com ele por toda a eternidade. E essa é a vontade do Pai, que eu e você possamos ser aquele que anuncia o seu reino. Então vamos anunciar o Jesus, vamos pregar o teu nome, Jesus, porque o Senhor é o nosso Salvador. Vamos andar nessa terra, seguindo os teus passos e fazendo a tua vontade. Vamos, ó Pai querido, olhar para ti e nos afastar do pecado. Vamos olhar para ti e nos arrepender das nossas faltas. Vamos olhar para ti e confessar, ó Pai querido, as nossas culpas uns aos outros, para que possamos ser sarados. Vamos olhar para ti e vamos ser restaurados, transformados. Vamos olhar para ti, Senhor Jesus, e vamos anunciar o teu reino. E vamos, ó Pai querido, impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vamos olhar para ti, Senhor, e veremos a tua glória manifesta sobre a sua igreja. E aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, segundo a tua palavra, será abençoado, porque nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Estamos olhando para Jesus.
E tudo é possível em Ti, Senhor. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço, porque eu sei que sem Ti, Deus, nada podemos fazer. Aleluia e aleluia. Glória a Deus.